queridos irmãos, graça e paz, amém? Sejam bem-vindos a mais uma mensagem de esperança da Primeira Igreja Batista em Vila Clarice, Cristo Missão para o Mundo. E hoje sou eu que vou trazer uma mensagem de esperança aos irmãos. Aliás, mensagem de esperança, né? Por que mensagem de esperança, irmãos? Por que nós começamos a gravar ainda com o pastor César as mensagens de esperança? Temos um objetivo, trazer uma palavra que possa trazer esperança ao seu coração, que possa trazer certezas ao seu coração. E é nessa frase, esperança, que eu queria me deter um pouquinho, não vou me alongar muito, com os irmãos nessa noite. Eu queria abrir em dois textos. O primeiro que fica lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Olha só, irmãos, Paulo, falando aos romanos, aliás, a nossa escola bíblica dominical, a sala dos jovens, tem estudado o livro de Romanos, e isso nos faz ter muita curiosidade de buscar informações, né, de ler Romanos. Paulo aqui ele começa a trazer algumas orientações para a igreja, para o povo, mas essa orientação que ele traz para o povo de Deus, ela está focada em diversas ações, né? Primeiro ele traz uma orientação sobre a questão do mundo, que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Depois ele começa a falar sobre a questão do corpo, da funcionalidade de cada membro no corpo, dos seus dons, né? A importância dos dons. E ele começa a falar sobre o amor, que nós devemos nos amar cordialmente, perdoar as pessoas que nos ofendem, enfim, ele começa a tratar um pouquinho sobre isso, que são características de um verdadeiro cristão. E aqui ele chega nesse ponto no versículo 12 e fala: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então eu queria tratar um pouquinho esses três pontos rapidamente com os irmãos. Primeiro, alegrai-vos na esperança. Que esperança é essa? Sabe, irmãos, eu tive um professor Alan Reis, que ele trouxe uma comparação da esperança e da expectativa. Inclusive, uma vez eu ministrei sobre isso numa escola dominical, há muitos anos atrás. E ele trouxe essa comparação, falando que a esperança e a experiência são como duas irmãs gêmeas, né? Você já viu pessoas assim, que são gêmeos, assim, principalmente do mesmo sexo, né? Porque nós temos irmãos gêmeos de sexos diferentes, né? Menino e menina. Mas duas meninas, ou dois rapazes, dois homens, né? Dois meninos. Vocês já viram as semelhanças que eles têm? Às vezes eu tinha umas amigas na escola que o olho delas era da mesma cor, o cabelo era da mesma forma, né? O biotipo da pessoa é muito igual da outra, então às vezes nós confundíamos, nós chamávamos uma com o nome da outra, porque nós não sabíamos quem era quem, né? E geralmente os pais antigamente ainda vestia igual, né? Parece que era para confundir mesmo, né? Mas ele fez essa comparação, que mesmo sendo iguais as duas irmãs gêmeas, ou os dois irmãos gêmeos, cada um tem características diferentes, tem gostos diferentes. Às vezes uma gosta de uma coisa, a outra não gosta. Às vezes uma faz um tipo de faculdade que a outra fala, não, eu quero fazer um outro tipo de faculdade. Por mais que fisicamente, visualmente sejam bem parecidos, existem as suas particularidades. Então a esperança e a expectativa é como se fossem duas irmãs gêmeas, só que são totalmente diferentes, né? Um do outro. Porque assim, irmãos, a expectativa ela pode gerar o quê? Frustração. É isso mesmo, irmãos. Ela pode gerar frustração. Enquanto que a esperança... Por quê? Porque a expectativa, você cria uma expectativa sobre algo e de repente aquilo não vem a acontecer, né? Recentemente nós vimos aí um clube, né, que estava com uma expectativa grande, né, sobre uma grande conquista, e acabou que a torcida criou-se essa expectativa, mas acabou que não aconteceu, né? Então
houve de repente pessoas que ficaram frustradas, que ficaram desanimadas pelo fato de não acontecer. Isso é uma frustração, né? Agora, a esperança, a Bíblia fala que ela não traz confusão. Lá em Romanos capítulo 5, no versículo 5, diz que a esperança não traz confusão, né? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, existe essa diferença da esperança com a expectativa. A expectativa traz frustração, enquanto a esperança não traz confusão. É uma certeza, é algo que vai se realizar. E nós estávamos falando da esperança, falamos também aqui no texto, seres pacientes na tribulação, né? Também lá em Romanos 5, no versículo 3, né? Diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Olha só que interessante, irmãos. A tribulação ela produz paciência. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 12, versículo 12, que nós devemos ser pacientes na tribulação. E o texto continua dizendo que a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então nós vemos que a paciência, elas produzem em nós experiência. Quantas vezes você já se agiu afobado com alguma coisa e fala, puxa, atropelei etapas, não fui paciente, não esperei o momento certo. Aí quando surge uma nova oportunidade, fala, opa, peraí, deixa eu agir da forma certa, deixa eu agir da maneira correta, deixa eu tomar, porque eu já percebi que se eu agir de outra forma, eu vou cair do cavalo, né? E aí você acaba adquirindo uma experiência com aquilo que você vivenciou. Então, a esperança, aqui está dizendo que a paciência produz a experiência. E a experiência, a esperança. Então você começa a ter a certeza de algo que vai acontecer porque você foi paciente, você foi firme, você foi forte, você teve a paciência necessária, adquiriu a experiência de acordo com os momentos de tribulação que aconteceram, e aí você tem aí a esperança novamente, né? Trazendo novamente a questão da esperança que não traz confusão, né? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Né? E aí o texto termina lá de Romanos 12, 12, dizendo, perseverai na oração. Sabe, irmãos, às vezes, hoje mesmo eu passei um dia complicado, né? Foi um dia difícil, né? Foi um dia desanimador, diria dessa forma, porque teve muitas tribulações, né? Aonde a expectativa que eu criei foi frustrada. Mas aí quando Deus nos traz essa palavra, nos confronta com a palavra dele, falando assim, olha, meu querido, você precisa se alegrar na esperança, né? E ser paciente na tribulação. Aí você começa a entender, poxa, paciência produz experiência. E aí fala assim, perseverar na oração. Você fala, poxa, será que eu orei? Será que eu tenho orado sobre tais situações, sobre tais problemas que eu tenho enfrentado, sobre essa tribulação toda? Será que ao invés de ficar criando expectativas, será que eu não tive um tempo para poder orar, para poder me dedicar, para poder parar um pouquinho e entender qual é a vontade de Deus acima disso tudo, né? E aí você fala, poxa, faltou oração. Faltou oração. Sabe, irmãos, toda segunda e terça-feira, se de repente você não tem o hábito de orar sempre, nós temos um grupo de oração que se reúne através de um link, de uma rede de oração. Você de repente não precisa orar, você pode apenas participar, estar ali em momento de oração, compartilhando com os irmãos. Saiba que isso é muito bom, isso fortalece a nossa fé, isso gera em nós a esperança, tira de nós a expectativa, faz com que nós possamos ser tranquilos e pacientes diante da tribulação. Então, a mensagem de esperança para os irmãos é: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração.
porque pela qual também temos a entrada pela fé a esta graça, está lá em Romanos 5:2, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Quero orar rapidamente. Senhor Jesus, agradecemos, ó Pai, por essa mensagem. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fortaleça em nós, ó Pai, a nossa fé, fortaleça em nós a nossa esperança, nós possamos buscá-lo a cada dia mais, na certeza de que o Senhor é que provê todas as coisas, mesmo estando nós em meio à tribulação. O Senhor é aquele que vence, o Senhor é aquele que conquista, e nós queremos nos achegar a Ti, ó Pai, na certeza de que o Senhor ouve a nossa oração em meio à tribulação, nos faz ser pacientes e nos traga, ó Pai, paciência, ó Deus, que nós possamos ser pacientes diante da tribulação e que nós possamos perseverar sempre na oração, ó Deus. Abençoe nossos irmãos, cuida da vida de cada um, dê uma semana abençoada e que cada um, ó Pai, possa refletir e aplicar, ó Pai, essa palavra no seu dia a dia. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Sejam aí, ó, firmes, tá bom? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Um abraço, que Deus abençoe a todos.